Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Sérgio Martins e gostaria já de convidar você para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação. Gente, o Ciro Nogueira e o Rueda, Ciro Nogueira presidente do PP e o Rueda presidente da União Brasil, que juntaram, fizeram uma federação, todo mundo já sabe, eles resolveram desembarcar do governo Lula, né? Resolveram aí voltar contra o governo. Na derrubada da MP 1303, né, da medida provisória 1303, eles foram principais protagonistas disso, junto com o Tarcísio, que nós já falamos aqui no canal. Mas eu quero falar para você o seguinte: o presidente Lula, né, a Gleisi Hoffmann, que não são bobo nem nada, resolveram agir. Segundo informação que eu tô vendo aqui no ICL Notícia e também em outras fontes, o presidente Lula mandou que fizesse uma limpa geral nos cargos comissionados indicados por essa turma aí, do Centrão, que é a principal pelo PP, tá? O PP é o partido do Arthur Lira. Não sei se você sabe quem é o Arthur Lira, é óbvio que você sabe. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, que foi o relator da medida do imposto de renda, né? Do projeto lá do imposto de renda, que isentou 5 mil, quem ganha até 5 mil reais. Ele é um cara articulador, mas a gente sabe que ele não está com o governo Lula. Ele tá ali, mas não tá. Só que ele é o principal beneficiário dos indicados para a Caixa Econômica Federal, tá? Então a turma do PP, a turma do Lira tá na Caixa Econômica Federal. Só que esses caras não votam com o governo, eles votam quando eles querem, quando é interesse deles. Haja vista que nós vimos a derrubada da MP, como eu disse, 1303. Agora, nós já tínhamos visto isso na semana passada, agora o governo está fazendo um levantamento e muito provavelmente vai cortar esses cargos. Vai cortar tudo. Diz a Gleisi que eu acho que o Lula já mandou fazer um levantamento sobre isso e eu quero trazer essa notícia aqui de primeira mão. Vou trazer aqui a informação que veio lá do ICL Notícias, tá? E aí a gente vai ver junto aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O seguinte, eu estava na reunião com ela, Gleisi Hoffmann e o Lula, e ele disse: Gleisi, você agilize e mexa no vespeiro da Caixa Econômica para começar. A ministra me disse com todas as letras: eu não vou discutir, eu vou fazer. Eu já tenho notícias de que mandou tirar, já recebi telefonemas. Guimarães diz também que o atual presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicação de Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, está na mira. Ele diz que Fernandes é competente, que Lula gosta dele, mas que a decisão será amarga. Manu, o que você conta mais pra gente de bastidor? São 9 vice-presidências na Caixa Econômica Federal, uma estatal que reúne muito poder, que é responsável pelo repasse de recursos de programas fundamentais como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, auxílio emergencial, auxílio gás, financiamento de infraestrutura, financiamento de saneamento básico. Então é um órgão muito estratégico para o governo federal e só essas vice-presidências, essas 9 vice-presidências, reúnem aí, abrigam parlamentares do União Brasil, do Republicanos, do PP e até do PL, acredite. Agora é hora de fazer um pente fino. A ministra Gleisi Hoffmann sabe que é um risco que pode azedar ainda mais as relações entre legislativo e executivo. Essa parceria que foi construída lá atrás, quando Arthur Lira ainda era comandante, ainda era o presidente da Câmara dos Deputados, só que eles não estão mantendo a fidelidade. Os acordos, a gente está vendo aí uma sucessão de derrubada de acordos, não adianta reunir, fazer concessões, porque na hora H, na hora do voto, eles dão aquela velha bolada nas costas. Agora é importante ver alguns dados. Por exemplo, essa medida provisória para taxar bancos, bets e bilionários, ela foi derrubada por uma diferença de 58 votos. Já a medida provisória que fazia uma alta do imposto sobre operações financeiras, lá em junho, foi derrubada com uma diferença de quase 290 votos. Então a gente vê que a base aumentou, o apoio aumentou de junho para cá. Isso é reflexo do quê? Da melhora da avaliação da população sobre o governo Lula, uma série de ganhos que o governo Lula obteve no último mês. Então agora é hora de fazer um pente fino e ver realmente quem está junto, quem está com o governo, quem está em cima do muro, que tem que decidir, né, a menos de um ano aí das eleições, de que lado do tabuleiro vai estar. Essa é uma realidade, né, que ela fala ali no final sobre a questão da derrubada da medida provisória do IOF, que foi por uma margem muito maior, e a medida provisória 1303, que foi por uma margem de 50 e poucos deputados. Como ela diz, é por conta da popularidade do Lula. E outros fatores também, não só por conta da popularidade do Lula ter melhorado. Um governo forte é um governo que vai atrair mais pessoas para junto dele. Um governo fraco, como... Não que o governo Lula é fraco, mas popularmente
é um governo que não estava conseguindo mostrar o que estava fazendo. Essa é uma grande verdade. A gente sabe disso, que o governo faz, mas existe uma dificuldade de mostrar para a população que ele está fazendo, que aquilo está melhorando a condição de vida das pessoas. Somente quem é afetado diretamente lá. Mas existe uma percepção hoje que o governo está melhor. Aquelas bobagens todas que Eduardo Bolsonaro fez lá nos Estados Unidos, aquela traição com a pátria, trazendo taxação para nós, isso foi muito bom para o Lula. Bom no sentido de popularidade. Mostrou o Lula como alguém que defende o Brasil, que defende a nossa soberania. E todo mundo sabe que o Lula sempre defendeu a nossa soberania. Sempre foi um presidente altivo que sabe o país que comanda. E é por isso que nós temos que ter essa consciência. Agora, quando a gente fala de mexer nesse vespeiro aí, que são essa questão da Caixa Econômica, que eles até colocam ali, né, mexer no vespeiro da Caixa, realmente é um vespeiro. Por quê? Resta a gente saber se isso vai azedar ali o entrosamento entre o governo e o Congresso, que já está fraco, ou vai trazer mais gente pro lado do governo. Vamos ver como que eles vão se sentir, porque a Caixa é algo muito poderoso, como ela disse. E agora nós vamos ver o que o Demória vai falar, para você ter um entendimento daquilo que está em jogo. Gente, é muita grana que está em jogo com relação a isso. É muita grana, é muito poder, e o Centrão não vai querer passar esse final de ano e o ano que vem sem ter o controle disso aí. Eu tô achando aqui que eles vão recuar com relação a esse esquema aí. Vão tentar chantagear o governo, mas a gente sabe que o presidente Lula não é qualquer um, né? Eles chantageiam mesmo, eles pressionam mesmo. O Centrão, o esquema dele é poder e dinheiro. Manu, conversando ontem com um deputado governista, ele me disse o seguinte: a ideia não é romper definitivamente, mas é alterar a relação, a equação, como ela está constituída até aqui, porque o governo entende que o momento é distinto, o governo percebe que tem muito mais capital político nesse momento, o Lula vem recuperando popularidade, então o governo quer utilizar esse momento para fazer política de uma forma mais agressiva, consequentemente mais eficaz. Queria ouvir se você vai ao encontro do que você tem escutado nos bastidores aí, como é que você sente essa questão? O governo de fato agora vai utilizar desse novo momento para impor uma nova relação ao Centrão? Você acha que isso, como você utilizou um termo, né? Você acha que isso pode azedar o relacionamento para estourar tudo de vez? Ou você acha que a tendência é que esses caciques assentem a questão para entregar o que o governo deseja nesse sentido? Como é que você avalia isso? Então, é um risco calculado que o Ministério das Relações Institucionais vem fazendo, né? Vem avaliando, porque realmente pode acontecer, a corda pode estourar. Então, por que antes o governo esperou tanto para anunciar aí esses cortes, essa saída de políticos da Caixa Econômica Federal e também de autarquias? Porque estava tentando ali negociar, estava tentando manter essa base de apoio, justamente porque a gente sabe que sem apoio aqui no Congresso, o governo fica ingovernável, não consegue aprovar medidas essenciais. Vem aí a medida provisória do tarifaço, aquela que libera aí 30 bilhões para ajudar os empresários afetados com as sobretaxas impostas pelos Estados Unidos. Vem a MP também do gás para todos. Tudo aumenta gastos do governo. Vem também a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que está sendo elaborada pelo Ministério da Justiça. Então tem uma série de projetos importantes para o governo. A tarifa zero, como vocês falaram lá no início do programa. Então é complicado, porque hoje, pela votação da MP do BBB, a gente vê que o governo ainda não tem 58 votos para aprovar medidas que interessam à população. Não é nem ao governo Lula, à população. Então eles fazem esse risco calculado, a ideia é fazer um pente fino, levantar nome por nome, quem que fica, quem que sai, justamente para não causar esse mal-estar entre os possíveis aliados que ainda podem permanecer no governo e trazer votos que é 1 a 1, né, Demore? Olha, eu tava só procurando aqui, gente, o Vivi, porque teve uma matéria da Folha, eu tô tentando abrir ela aqui do ano passado, eu não consigo achar ela aqui. Eu tava tentando, Manu, achar o nome completo dos 9 vice-presidentes da Caixa e as indicações políticas. Alguns deles são bem óbvios, tá? E como a Manu falou, tem das 9 presidências, 3, uma só tá com o PT, 3 delas, das mais importantes, uma é do PP, uma do União, uma é PP, consórcio PP Republicanos, tá? Ou seja, Ciro Nogueira e Edir Macedo. O outro é União Brasil, Antônio Rueda. O outro é PL
PL, Valdemar da Costa Neto, tem uma vice-presidência da Caixa, gente, numa negociação com o governo. Quem comanda a Caixa, quem ficou com o comando da Caixa, informal, digamos assim, foi o consórcio Arthur Lira, Hugo Mota, e aí, entre parênteses, mano, bem no cantinho assim, vamos colocar Eduardo Cunha, bem pequenininho embaixo assim, né? Então, aquilo que a gente falou na semana passada, a Vivi muito bem lembrou, a gente falou sobre a Caixa aqui, aliás, antes do José Guimarães dar essa entrevista. Os ministérios, eles são espuma. São espuma. Tanto é que o André Fufuca e o ministro do Turismo ficaram. Agora, o que interessa é o que está embaixo, porque entre as vice-presidências tem uma que o PT ficou na Caixa Econômica, que é a vice-presidência de educação habitacional, que tem a ver com Minha Casa e Minha Vida, que é um programa, digamos assim, primordial do governo. Agora, outras, a gente não sabe direito o que está acontecendo ali. Entre elas, César, sabe qual tem ali? Loterias. Loterias, te diz alguma coisa, César? Loterias, bets, né? Será que tem uma relação, loterias da Caixa que faturam 20, 25 bilhões por ano, e não só pelo faturamento, porque ali também decide-se muita coisa de ordenamento, você pode liberar uma coisa aqui, soltar uma coisa lá, brigar por algo aqui, não brigar por algo lá, tem liminares que rodam pelos estados aí, por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma liminar que permite que as bets atuem de um jeito diferente que atuam no Brasil, a vice-presidência de loterias da Caixa pode acionar o jurídico da Caixa para brigar por isso no STF, Manu, ou não, entendeu? Pode acionar ou não, pode achar que vale a pena algumas brigas com bets, ou pode achar que não vale a pena algumas brigas com bets. Então, essa chave desse cofre tá na mão do Centrão hoje, de várias vice-presidências. E isso significa muito mais, Manu, do que eventualmente você comandar um Ministério do Turismo. Então, se o governo começar a mexer nisso de fato, aí você começa a mexer em vesperos que o Centrão não imaginava que fossem mexidos. A ver até onde vai, né? Eu posso imaginar que o governo vai fazer um primeiro avanço e vai ver se o golpe foi sentido. Se não foi, vamos ver até onde esse novo momento político vai avançar. Ô Manu, e você acha que isso pode custar... Deixa eu ver. Vai lá, Manu, vai lá. Não, vai você. Vamos lá. Não, na verdade eu tenho uma pergunta pra ti, que é se você acha que isso pode, de fato, custar a presidência da Caixa. Se o presidente da Caixa Federal pode cair. Olha, o que tudo indica, sim. Muito embora o presidente Lula confie na sua gestão do Fernandes, né? Tudo indica que ele deve perder o posto porque ele foi indicado por Arthur Lira, que foi presidente da Câmara dos Deputados, e a gente sabe que tem o dedo do Arthur Lira para derrubar vários projetos de interesse do governo aqui na Câmara dos Deputados. Arthur Lira, que segurou o imposto de renda até o último limite, a isenção, ele foi relator desse projeto e só correu com esse projeto quando viu o seu desafeto de Alagoas, o senador Renan Calheiros, aprovando um projeto similar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, por unanimidade. Aí quando ele viu que tinha essa disputa com Renan quer tentar se reeleger senador. Arthur Lira também sonha em sentar em uma cadeira no Senado, ele que nunca foi senador. Então tem essa disputa lá em Alagoas, né? A gente sabe que Renan é um aliado político do governo Lula. O Arthur Lira fica em troca de cargos, de poder. Agora ele não é mais presidente da casa, mas a gente sabe aqui nos bastidores que ele articula tudo. Inclusive, ele tá ali no ouvidinho do presidente da Câmara, Hugo Mota, ali, ó, espetando ali, igual um diabinho, tem um anjinho, o Arthur Lira tá ali no cangote dele, falando sem parar e articulando. Inclusive, ele tentou articular a PEC da blindagem, que foi derrubada. Essa medida provisória do BBB também teve o dedo do Arthur Lira. E então, uma forma de travar aí uma queda de braço entre governo e Arthur Lira, que lá atrás chegou a entregar alguns votos, só que agora que não é mais presidente da Câmara, parece que tá recuando. Então, é uma análise, é uma forma de barganhar apoio político. Claro, vivemos num presidencialismo de coalizão. Muito se fala, por exemplo, que não adianta fazer a presidência, mesmo que o presidente Lula... A gente sabe aqui que o Arthur Lira, ele manobra forte na Câmara dos Deputados, saiu da presidência, colocou o pupilo dele lá, mas a gente sabe que Hugo Mota é um presidente fraco, todo mundo sabe disso, que é um camarada fraco, que é um camarada que não entrega aquilo que precisa entregar, e o Arthur Lira tá por trás. Esse dia eu vi uma reportagem dele dizendo, olha, a gente sabe que quem ganha 50 mil não é super rico. Obviamente que quem ganha 50 mil por mês não é super rico. Logicamente que a gente sabe. Mas só que quem ganha 50 mil por mês tem uma disparidade muito grande de quem ganha 1.500, 2.000, 3.000, 5.000. Quem ganha 50 mil ganha 10 vezes mais do que quem ganha 5 mil. Então a gente precisa entender isso. Então o cara vem com esse discurso, né? Porque tem um monte de gente aí dizendo, o Brasil tem muito imposto. Gente que ganha 5, que ganha 10 mil por mês, mas que defende essa retórica de que o Brasil tem muito imposto. Tem muito imposto. O problema são
1% da população que paga muito pouco imposto, e quem paga muito imposto é quem está embaixo, quem está na base da pirâmide. Essa é a questão. Quando a gente olha para tudo isso aí, a gente vê essa retórica deles aí, a gente vê o seguinte: primeiro, a PEC da blindagem. Eles não engoliram a derrubada da PEC da blindagem. Não engoliram. Segundo, a isenção do imposto de renda passou por unanimidade. Aprovaram porque eles não são loucos. Ano que vem tem eleição. Mas eles não engoliram. E aí meteram essa derrota no governo no MP 1303. Mas nós vamos para cima deles, porque nós caminhamos junto aqui e a gente tá unido nesse projeto, certo, gente? Gente, curta aí, comente, tá? Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. Nós vamos trazer sempre vídeo aqui falando aí do nosso campo, da nossa luta, daquilo que é importante para o pessoal menos favorecido desse país, tá bom? Até o próximo vídeo.